E nós estamos de volta aqui pela TV Cidade Verde com boa noite, Elias Neto. Prazer imenso estar sempre com você em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras, também no YouTube, né? Como eu digo sempre, sem fronteiras, e pelo Facebook da TV Cidade Verde. Obrigado pela sua audiência. Vamos já colocar aí a foto da nossa entrevistada desta noite para a gente falar um pouquinho sobre ela. Olha ela aí, é especialista em vinhos, apaixonada por harmonizações e defensora de que celebrar a vida com equilíbrio também faz parte de um estilo saudável. Ela é jornalista, é empresária, é vice-presidente da Associação Brasileira de Sommeliers de Mato Grosso. Ela segue fomentando a cultura do vinho no estado e mostrando que o conhecimento, sabor e fazer e prazer podem e devem andar juntos. Por isso, a gente diz boa noite, Janinese. Tudo bem? Boa noite, Elias. Prazer estar aqui com você, viu? Prazer recebê-la. Prazer é meu. Quando é que você resolveu partir para essa linha aí? Que eu me lembro que você foi a minha caloura, né? Na faculdade. Foi. É. Olha que honra, gente, ser caloura do Elias. Que é isso? Realmente a segunda turma de jornalistas é um orgulho pra gente, Poxa, né, Elias? Muito legal. É bastante tempo aí de construindo história. Mas o vinho, no meu dia a dia, ali, sempre foi muito presente. Como eu sou do sul do Brasil, eu sou catarinense, a famosa barriga verde, né? Filha de italianos com portugueses, então o vinho sempre esteve muito presente. Mas era aquele vinho que a gente conhece, que era o que se consumia basicamente aqui no Brasil, que era o famoso vinho de garrafão. E aí a gente até brinca, né? Quem nunca? Né? E aí, então sempre foi muito comum no meu dia a dia. Mas com o passar dos anos, a própria profissão de jornalista acaba nos instigando em querer conhecer mais. E aí foi a partir realmente da profissão que foram surgindo as oportunidades, e eu sempre divulgando, inclusive, empresas que trabalham com vinho, como dentro dos programas sempre eu tive a parte da culinária e sempre me preocupei e tentei levar a questão da harmonização. Então sempre foi um assunto que me chamou bastante atenção. Até que em 2021, 22, surgiu a oportunidade, né, de fazer parte de uma maneira mais incisiva, né, fazendo curso, me preparando, me certificando nessa área do vinho pela ABS Mato Grosso, que é, né, a primeira turma que formou aqui, até está aqui no meu PIN, que é o maior orgulho da gente carregar, ainda vem como ABS São Paulo. Né? Então, é uma graduação interessantíssima, de um grau de dificuldade também bem interessante, então que nos dá uma bagagem bastante grande e poder realmente ter esse conhecimento e poder vir aqui e a gente conversar sobre vinho. Muito bom. Você falou de vinho de garrafão. Isso. Normalmente as pessoas olham para o vinho de garrafão, elas acreditam que é um vinho de menor qualidade ou não tem nada a ver? Não, ele é. Ele é de menor qualidade? Ele é diferenciado. Sua câmera é essa aqui, ó. Essa aqui, né? Ele é de menor... Eu não vou dizer que ele é de menor qualidade. Ele é feito com uma uva diferenciada também. E ele é preparado realmente para aquele consumo que não é tão exigente, para aquele consumidor que não é tão exigente, Elias. Então, não dá para a gente dizer que é o mesmo vinho, por exemplo, como esse que eu trouxe, que eu vou te presentear daqui a pouquinho, que já está aqui. Aliás, eu vou te presentear, né, que é um vinho, um francês. É francês esse aqui? Né? E eu trouxe já pensando em você. JP Chenet. JP Chenet, France. E ele tem uma história interessante, esse Cabernet vinho. Syrah? Cabernet e Syrah. E Syrah, tá. Depois você vai me explicar esse aqui exatamente, né? Eu te explico. Então, a maneira de você vinificar aquele vinho... Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É um prazer. Pelo super vinho. E trouxe um chocolate. Com certeza, um chocolate também. É Páscoa, né, Elias? Páscoa, muito obrigado. Uhum. E daqui a pouquinho a gente fala sobre essa junção. Você ia falando alguma coisa aí? E aí, então, ele é feito de maneira diferente, com uva diferente. Sim. Né? Isso você está falando do garrafão? Do garrafão. Do garrafão, tá. Do garrafão. Então, mas... Tudo é uma questão de paladar. Tem gente que ama e a gente respeita. Hoje, há muito tempo que eu não tomo um vinho de garrafão, mas quando eu chego na minha mãe, se tiver um vinho de garrafão e me oferecerem, é claro que, inclusive pelas minhas memórias afetivas,
eu vou tomar uma taça sem problema nenhum. Eu acho que isso, né, tem uma coisa que as pessoas falam muito de, não, vinho tem que ser o vinho francês, o português, não sei o quê, o seco, não pode ser doce, sabe? Um monte de preconceito, né? Da Serra Gaúcha. Ou da Serra Gaúcha, inclusive no Brasil tá, né, bombando de produção de vinho, né? Sim, exatamente, sem dúvida nenhuma. Nós já tivemos, inclusive, produção de uva em Mato Grosso, né? Que foi lá em Primavera do Leste, né? Não sei como é que tá. Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães. Eu estive, inclusive, na semana passada lá na Locanda, numa vinícola aqui de Chapada dos Guimarães, que já está indo aí, acho que para a 3ª safra, e tive a oportunidade de degustar no tanque de inox ainda, né, super controlado, antes de ir para filtragem, vinho Syrah, na Locanda do Vale. Até te faço um convite. Muito bem, então. Vamos fazer o seguinte, você está acostumada, acho que, a falar sozinha? Pode falar olhando aqui para então, gente. Tranquilo. Desenvolver um bom papo tá legal. Joia. Então, estamos, mesmo com o nosso clima, é possível produzir bons vinhos por aqui? É possível, sim. Hoje, primeiro que a tecnologia e as uvas têm uma adaptabilidade interessante também. Sim. Né? Então, você pode, por exemplo, em Chapada, vamos falar de Chapada, que, aliás, já está aí batendo a porta da inauguração. Que é a região que mais propícia, vamos dizer assim, né? Porque tem um clima, tem uma temperatura, por exemplo, agora, no sistema de dupla poda que está se produzindo aqui em Chapada, foi feita a poda agora, então vai produzir nessa questão nesse período de outono e inverno. Sim. Então você pega dias mais quentes, com noites mais frias, mais amenas, então você acaba produzindo realmente com uma qualidade interessante. Quais são as uvas que são produzidas aqui? Aqui em Chapada tem Syrah, tem Pinot Noir, tem Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, tem a Sauvignon Blanc. São várias uvas que se adaptaram bem aqui na região. Sim. Quais são os vinhos assim que são mais consumidos? Essa diferença de Cabernet isso, Cabernet aquilo e tal. Vamos partir meio que de um pressuposto. A rainha das uvas no mundo hoje, das uvas tintas, é a Cabernet Sauvignon, né? E já das uvas brancas é a Chardonnay. Chardonnay. Até pela questão de adaptabilidade e também por ter um processo de vinificação interessante e que se consegue se tirar bons vinhos de todas as regiões, não só do Novo Mundo, mas do Velho Mundo também. Sim. Então, você consegue fazer excelentes vinhos. O que difere uma da outra, mais ou menos, Elisa? É isso que você quer? Bom, vamos lá. Uma Pinot Noir, ela te dá um vinho um pouquinho, vamos falar de tonalidade, um pouquinho mais claro de tonalidade, um vermelho mais delicado, com um pouco menos de corpo, um mais leve, vamos chamar assim, um vinho mais leve, aquele vinho que você pode degustar com pratos mais leves, também não extremamente temperados. Aí você vai para uma Merlot, fosse uma crescente, uma Merlot, uma Malbec, uma Cabernet Sauvignon, uma Syrah, elas vão tendo mais estrutura, com mais taninos, mais corpo, né? Aquele vinho que quando você toma, ele te dá aquele volume de boca e que você fala assim, nossa, sente realmente os taninos bastante presente. Então, é isso que vai diferindo uma da outra. Sim. Mais ou menos uma sequência dessas uvas que a gente conhece mais, mas aí entram milhares de uvas. Que também são interessantes. Exato. São interessantes, né? O que é Páscoa para você? Páscoa é um tempo realmente de reflexão primeiro, né? Eu acho que é o momento de você realmente parar e refletir e, inclusive, conceitualizar como é que você está fazendo o seu papel nesse mundo. Sim. Porque é um momento de muita reflexão e sacrifício. Sim. Né? Pensando nos ovos de chocolate, no sábado de aleluia, no domingo de Páscoa, aquele encontro de família e tudo mais, mas o sentido literal realmente é de recolhimento. Tá. Agora me diz o seguinte, você também tem aí uma especialização que é trabalhar para Páscoa com vinho de chocolate, fazer uma ceia, vamos dizer assim. A gente fala ceia normalmente para o Natal, mas vamos chamar também de ceia, né? Para a Páscoa. Como é que a gente faz essa junção do vinho com o chocolate?
O vinho com chocolate. É bem interessante. Uma pergunta aleatória. Por que esse pescocinho aqui assim é meio assim? Então, essa garrafa... É apaixonado? Essa garrafa tem um negócio, uma história interessante. Por isso até o nome dela, né? JP. A vinícola, me perdoe porque eu não lembro o nome, mas ela recebeu essa garrafa, né? E essa garrafa se chama Josephine. Josephine. Né? Então foi feita uma garrafa realmente pensada para um vinho diferenciado. E o nome dessa garrafa é Josephine. Então quando ela chegou com esse pescocinho torto, né, que eles aderiram e eles fizeram esse grande vinho que você tem aí com outras uvas também. E ela é proposital esse design dela para chamar atenção. Inclusive já ganhou um Oscar de designer de garrafas de vinho. Esse vinho. A promoção é Oscar do vinho ou não? Ou tem outro nome? Nesse caso foi um Oscar de design de vinho. Entendeu? Porque aí tem as premiações de vinho, que aí você avalia o líquido, né? O que está dentro da garrafa. Mas essa garrafa, em termos de design, ela foi premiada. Dá uma sensação de que se fala assim, o que aconteceu, né? Não, mas é legal, eu achei muito interessante. Há uma comunicação aí. Você lembra que eu brinquei se tá apaixonada? Tipo assim, né? Te esperando com aquela carinha, né? Venha que eu te quero. Exatamente. Mas eu perguntava sobre a harmonização do vinho com o chocolate. Então, o vinho com chocolate. Muita gente acredita que tem que ser vinho doce, né? Um vinho de sobremesa, que vai harmonizar com chocolate. Na verdade, você pode harmonizar por semelhança ou por diferenças também. Como você faz qualquer harmonização no universo da gastronomia, né? Da enogastronomia. Então, quando você pensa, por exemplo, num chocolate branco, que tem gente que gosta, que é mais a manteiga do chocolate, você vai harmonizar, por exemplo, com um espumante moscatel, ou com demi-sec, ou um chocolate ao leite. Aí você vai harmonizar também, ou com um moscatel, ou com espumante demi, e ele voltado, né, com doçor um pouquinho maior do que o doçor do chocolate, sempre quando você pensar nisso. Mas como eu trouxe para você um chocolate 73%? 73% de cacau. Poxa, aí você já pode fazer essa harmonização com os vinhos tintos também. Porque aí você imagina, quanto mais cacau... Ele é mais amargo. É mais amargo, então você pode ter um vinho mais seco e mesmo assim ele vai sobressair. Eu tenho certeza que quando você provar, você vai falar assim, a Jane tinha razão. Quando você leva o chocolate para a boca, segura ali e leva o vinho na temperatura adequada, você vai ver que é uma explosão de sabores. Então, sim, você pode harmonizar também os vinhos tintos com chocolates. Com chocolate ao leite, né? Você pode pegar um pinot, você pode pegar um vinho meio seco, um português, um francês, um brasileiro, um chileno, entendeu? Com uma uva mais leve um pouquinho, com chocolates até 50%, 60% de cacau. Quando você pega ele acima de 70%, como esse que eu te trouxe, 70%, 80%, tem chocolates até 85% cacau, aí você já pode pegar um vinho mais seco e mais encorpado, que a harmonização vai ficar muito boa. Sim. Outra coisa, quando o vinho é demi-sec, isso significa que você tem mais açúcar ou não? Sim. Tem mais açúcar? Sim, tem mais açúcar. Se a gente pegar rapidamente uma classificação, pulando algumas aí, mas você tem a extra brut, você tem a brut, aí você tem a demi, aí você tem a moscatel. Então é mais ou menos... Extra brut? É mais seca, tem menos açúcar. Aí brut tá seca menos, também, mas é uma questão, por exemplo, uma extra brut de repente tem 5 gramas de açúcar por hectolitro. Aí a brut ela vai ter aí, se eu não me engano, de 9 a 11 gramas, vai depender do país também, da legislação vigente naquele país. Tem essa diferença. Tem toda essa diferença burocrática? Tem essa diferença. Né? Bacana. Então, e às vezes, até quando você toma um vinho, por exemplo, lá em Portugal, no rótulo vai estar escrito seco.
Sim. Quando ele vem para o Brasil, por uma questão de legislação, pela quantidade de gramas de açúcar que ele tem, o rótulo tem que ser mudado. E ele vem, às vezes, meio seco. Meio seco. Ou meio doce, né? Você pode prestar atenção que, às vezes, você pega um vinho do Velho Mundo, por exemplo, e aí quando você fala, não, mas esse vinho é doce. Não quero um vinho seco. Ou você lê em outros e fala assim, não, mas no rótulo tá seco. Mas quando você leva para a boca, ele tem um dulçor bem interessante. Tem. É uma questão realmente de legislação. De legislação. Mas, né, você sente sim. Sente. E o que seria interessante realmente? Há quem diga que, bom, vinho ele tem que ser, tem gente que diz, não, ele tem que ser seco. Vinho para, vinho, sei lá, forte, coisa e tal, assim, né? Isso é mito? O que é isso aí? Ou é falta até de conhecimento? Eu acho que é mais paladar. Porque quando você começa a tomar vinho, é claro que o doce ele vai te agradar muito mais. Sim. Né? Se você não tem uma experiência com vinho, a não ser que você seja aquela pessoa que não gosta de doce. Sim. Né? Tem pessoas que, principalmente os homens tendem a gostar menos de doce do que nós mulheres. Né? A não ser essa nova geração que está tão acostumada com os níveis de açúcar em tudo. Sim. Né? Mas é um certo preconceito, porque eu hoje, e há muito tempo, eu sempre fui de tomar mais vinho seco. Né? Eu gosto com menos, mas tem aquele dia, Elias, que eu quero vinho mais doce. Sim. E se for com uma sobremesa, tem grandes vinhos de sobremesa, que se pode ser considerado aí grandes vinhos, inclusive em valor, né, valor monetário, não só valor de qualidade, que são caríssimos e são vinhos doces, mas é um vinho doce que ele é vinificado e esse doce dele é da própria uva. É de como essa uva sofreu o processo de produção. Exato. O que você disse vinificado? É um termo técnico? O que é vinificar? Vou vinificar a sua vida. Eu acho que vou vinificar a sua vida com esse cabecinha do vinho aqui. Elias, vinificar é o processo de você fazer a colheita da uva, né? Seja ela manual ou mecânica, nessas grandes vinícolas, levar para os tanques, para os tonéis, né? Fazer o desengace e aí esmagar essa vinho, tirar o mosto e preparar esse vinho. Esse é o processo de vinificação. Então, é o colher a uva de lá, trazer para dentro da vinícola e escolher a forma que ela vai ser vinificada. Vai se trabalhar primeiro com mosto-flor, que a gente chama, que é aquele suquinho da uva, vamos dizer assim. Mosto-flor. Mosto-flor. Isso. Né? Ou você vai trabalhar com um tempo mais de casca nesse vinho, eu vou tirar, não vou deixar muito tempo em contato com essa casca, eu vou misturar depois esse vinho, por exemplo, aqui nós temos duas uvas, Cabernet e a Syrah. Então, qual foi o processo usado para fazer isso? Produziu-se o vinho Cabernet Sauvignon, depois produziu-se o Syrah e depois faz-se a junção. E aí lá na vinícola, né, esses profissionais vão decidir, eu vou colocar 60% de Cabernet e 40% de Syrah e ele vai me entregar esse vinho. Esse é o processo de vinificação. Sim. E aí, ele passa por todo o processo. Nesse processo, vai decidir se vai ficar 6 meses num tanque de aço inox ou num tanque de cimento, ou se ele vai direto para um barril, né, de madeira, seja de carvalho francês, carvalho americano. Né? Aí vai se decidir tudo isso e depois que vai lá para finalização, uma filtragem, um envasamento, que é pôr ele na garrafa, e ainda se decide, vai ficar mais tempo parado aqui na vinícola ou vai direto para o mercado de venda, ele já está pronto para consumo. Então, esse todo é o processo de vinificação até chegar na nossa mão e para venda. O tonel de carvalho, isso é de lá foi o primeiro que surgiu. Por que carvalho? Essa é uma madeira, né? É uma madeira. O que se tem de história é que as primeiras barricas eram de barro, era de argila. Sim. Né? Até a história do vinho, às vezes a gente acha, é bíblica para começar, né? Eu acho que tem muito a ver até essa simbologia do vinho na igreja, em todas as igrejas. Né? Então você tem esse resgate aí de 3.000, de 6.000, e a ciência trouxe há alguns anos atrás a comprovação de encontrar barricas de argila, né? Sim. Com resíduo de 20 mil anos atrás. Então você imagina
Cheirinho, assim, ainda preserva. Né? Ainda preserva. Aham. Né? Então, aí as barricas foi um processo... Como que se armazenavam as coisas antes, Elias? Eram em tonéis. Sim. Lembra? Sim. Né? Tinha, inclusive em casa, né? Se você pegar a história aí de 60, 70, 80 anos atrás, aqui nós tínhamos ainda muita barrica. O balde Sim. não era feito de madeira, lembra? Sim. Você chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer, só li sobre isso. É. Porque... Ele é mais novo que eu, gente, por isso. Talvez. Mas é interessante isso. Então, foi o processo que se encontrou realmente para armazenar. Sim. Porque se produz quantidades grandes, né? Pois é, mas isso tem uma influência no gosto? Tem sim. Tem. Primeiro, o que a madeira faz nesse vinho? Ela trabalha, ela doma esse vinho. Digamos que ela tenha uma uva, quando ele vá para dentro dessa barrica, ainda ele tá com aqueles taninos muito agressivos. Quando você leva ele para a boca, ele não é saboroso, ele não é prazeroso. Ele te agride, ainda amarra toda a boca, né? Não te entrega aquela suavidade, aquela leveza, aquele veludo. Então, o processo em barrica é exatamente domar esse vinho. Fazer com que ele passe por um processo. É como se você amansasse um cavalo. Um cavalo. Né? Eu acho que isso é muito comum pra gente aqui no Mato Grosso, Sim. Cavalo, boi. Então a gente fala, é como se você estivesse domando esse vinho. Então ele vai passando e a própria madeira vai liberando também aromas e sabores, né? Por isso que eles ficam em determinados períodos, às vezes 1 mês, às vezes 3 meses, às vezes 6 meses, né? Às vezes 18 meses, às vezes 24 meses. Tudo depende do que você quer entregar nesse vinho. Agora, voltando aí para Páscoa, né? Eu perguntei, vinho e chocolate. Mas não, você trabalha a mesa como um todo? Trabalha a mesa como um todo. O que vai numa mesa de Páscoa assim, legal? O que precisa para harmonizar com vinho, chocolate e tudo isso? O chocolate é depois, antes ou durante? Tudo aí... Você pode usar ele antes, você pode abrir, como você pode fechar. Como você pode fazer... Abrir, que você fala, começar, terminar. Né? Sim, Porque tudo depende do ritual que você tem aí na sua casa. Entendi. Né? Vamos começar pela Sexta-feira Santa? Sim, pode ser. Sexta-feira Santa. O que a gente normalmente serve na Sexta-feira Santa? Peixe, aqui em Cuiabá. Bacalhau. Né? Peixe de vários tipos. O pacu, o pintado, o bacalhau. Então, o que eu penso quando eu penso nos peixes? Eles têm bastante gordura. Por exemplo, uma ventrechinha frita, que é deliciosa, que é muito a nossa cara. O que eu preciso ter nesse vinho? Então, eu preciso ter uma acidez mais elevada. Aonde que eu vou encontrar uma acidez mais elevada? Nos vinhos brancos e rosés e nos espumantes. Que eles têm aquela acidez que quando você toma, ele realmente inunda a sua boca e ele limpa seu paladar e você quer comer mais e quer beber mais, entendeu? Quer voltar a sentir. Será que é por isso que eu adoro espumante? Eu acho. Bem-vindo ao clube. Entendeu? Você gosta de espumante? Amo espumante. É muito bom, né? E o espumante é um coringão, Elias. Sim. Você pode, por exemplo, às vezes fazer só com espumante um jantar todo, um almoço todo, e é aquele que você serve do café da manhã. E ele tem muito esse lado de comemoração, né? Sim. Você olha e já te lembra, já te enche, fala assim, tô feliz. Brindar. Né? Vamos brindar. Vamos brindar, Então, você pode. Então, na Sexta-feira Santa, por exemplo, por que não, junto com esses pratos, você pegar um chardonnay, se for um bacalhau um pouco mais... um chardonnay barricado, né? E aí, o que quer dizer barricado? Que passou por barrica de carvalho. Sim. De carvalho. Barrica de madeira. Pode ser o carvalho, né? Diferente de qualidades diferentes. Sim. Então, porque o vinho branco, nem todos passam por barrica, né? Que precisa mais ser domado são os vinhos tintos. Então, você pode passar. Então, um chardonnay sem ser barricado ou barricado, vai cair super bem. Um espumante brut vai cair super bem com os nossos peixes, entendeu? Um rosé, um branco seco, um vinho verde, se o salmão, por exemplo, você vai fazer um prato com salmão, né? Que ele é um pouquinho mais leve, com sabor diferenciado. Agora, se você vai fazer, por exemplo, um bacalhau assado,
né? Aquelas postas assadas ou grelhado. E o bacalhau, ele aparece muito sal também. Exato, ele tem muito sabor. Isso, é muito sabor. E ao mesmo tempo, ele tem untuosidade, ele tem aquela gordura que fica na nossa boca. Sim. Então você pode, se ele for um grelhado e tal, você pode servir com Pinot Noir, por exemplo, que é um tinto com corpo mais leve, que ele não é tão pesado, que aí ele vai harmonizar bem com o peixe preparado. Isso tudo depende, na sexta, tudo depende de como você está preparando esse prato. O que mais na sexta é aconselhável? Aí um espumante, um moscatel, um demi-sec para você servir como sobremesa ou com a sobremesa. Então, de repente você fala assim, ou um vinho do Porto também, né, para você finalizar. O vinho do Porto, ele é originalmente um vinho muito forte? Ele tem um teor de álcool maior. Todos os vinhos fortificados, o nome já diz, né? Uma classificação de vinhos fortificados. Então você tem, por exemplo, de Portugal, o vinho do Porto, da região da Madeira, né? Os vinhos da Madeira. Aí você tem na Espanha os vinhos fortificados também. Então você tem várias regiões o vinho fortificado. E ele tem um teor de álcool maior. 18, 19, 20, alguns chegam até 21. Sim. Então, tem sim. Ele tem uma quantidade de álcool maior. Bastante forte, né? Bastante forte. Tá. Mas que é perfeito como sobremesa ou como entrada também, entendeu? Tá. E o que mais você sugere para a mesa? Além do vinho, além do peixe, também na Sexta-feira Santa tem mais algo que deve se preocupar ou não? Ou como é que é? Eu acho que, se a gente parar a pensar em clima, né? Eu acho que uma boa salada também de entrada, que vai cair super bem com um espumante bem frutado, ou com vinho branco bem frutado, ou com rosé bem frutado, bem jovem. Aquele vinho que você chega na prateleira e fala assim, esse é de 2022, 23, 24, 25. Se você encontrar, você leva, porque ele vai te entregar muita fruta e vai te responder em boca também com muito sabor, entendeu, Elise? Responder eu tô aprendendo tudo agora. Responder em borra, né? Porque assim, borra que eu sei é quando... Boca, assim, responder em boca. Em boca. Eu tô com um aparelho aqui na minha boca, responder em boca. Eu entendi borra. Falei, a borra só conhece de café, quando o coador está... Mas tem a borra do vinho também. Tem a borra do vinho também. Então não você não tá de tudo errado, né? Não tá. Exato, exatamente tal. Aí no sábado você chama o Judas para participar com... Sábado pula. Ou sábado de aleluia? Acho que todo dia... Continua na mesma coisa. Tá? Todo dia é dia de vinho. Eu tenho, por exemplo, alguns eventos de vinho que eu chamo Wine Day, que todo dia é dia de vinho, né? Não importa. No sábado, claro, né? No sábado de aleluia, o pessoal já vai pro churrasquinho, já vai para aquele... Sim, já muda o paladar. Muda o paladar. Sim. Mas aí você já pensa, tem gente que gosta de fazer churrasco e servir o quê? Vinagrete. Ou uma pasta de jiló, ou, sei lá, uma salada verde. Ou, então, você pode abrir esse churrasco com vinho branco, com vinho rosé. O vinho rosé, que eu falo que ele é um coringão, porque você tem a acidez, você tem, né, aquela mais suave do vinho branco, mas você tem grandes qualidades das uvas tintas, porque são feitos de uvas tintas. Sim. Então, preserva também muita coisa da tinta. Então, você pode. E para a hora da carne, vai depender da carne que você vai servir também. É uma carne totalmente sem gordura, então eu vou para um vinho. É aquela picanha que a gente gosta. Que tem aquela gordurinha assim. Aquela que parece até um pecado, que a gente não pode desperdiçar. Vai para um tinto, né? Vai para um Malbec, vai para um Cabernet, vai para um Syrah, uma Touriga Nacional, uma Alicante Bouschet, que são uvas portuguesas também que a gente encontra com facilidade. Vai para uma Bonarda, que tem vinho argentino que chega muito aqui no Mato Grosso, dessa uva que eu particularmente estou sempre falando dela, porque é realmente uma uva diferenciada e que a gente ouve muito pouco, encontra pouco, mas procurem essas uvas diferentes para você levar para o seu churrasco também. E em Mato Grosso existem pessoas, você encontra pessoas que curtem um churrasco com vinho, que a tradição é meio que cerveja. Né? Aquela cerveja bem gelada, que aí para combinar com um salzinho que sai, né? Aquela coisa, né, que é o que a gente cresceu fazendo. Tem, Elias, hoje as pessoas, do mesmo jeito que a cerveja passou e vem passando por esse processo da gente sair de consumir só a Pilsen, né, que era o que a gente encontrava também. Sim. Hoje no Mato Grosso a gente tem grandes produtores já, né, de cerveja artesanal e as pessoas vão migrando aos poucos para essas cervejas diferenciadas, buscando mais sabor e aromas diferentes.
muita gente também tem migrado e tem buscado o vinho Sim. para esses momentos. Às vezes para consumir menos, ou quer sair da rotina, quer se experimentar em paladares novos. Tem sim, tem uma grande gama. E, gente, posso falar, Elias, né? Eu até vou falar olhando para vocês. Não é feio você ir no seu churrasco e você levar a sua bag com seu vinho, as suas taças, entendeu? E chegar lá e consumir o seu vinho. Não tem aquela história que a gente faz muito aqui em Cuiabá? Ó, todo mundo vai, cada um leva a sua cerveja, leva o que vai beber, né? Então, você gosta de vinho, vai de vinho. Tá dentro dos moldes atuais. O que você não pode exigir é chegar na casa do seu anfitrião e querer que ele te forneça taça e não sei o quê. Aí já passa a ser deselegante, né? Exatamente. Vamos para o intervalo? Vamos. E daqui a pouco a gente volta falando sobre a ceia da Páscoa, regada a um bom vinho. Voltamos já. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos falando sobre o que você vai consumir aí no seu almoço, no seu jantar, da Páscoa, né? Sexta-feira, sábado, domingo. Agora a Páscoa, que relembra você? Relembra a sua infância? Como é que é? Relembra, Elias. Páscoa me lembra a gente enfeitando ovos, os ovos de galinha que você ia colhendo, né? Quebrando só a boquinha, não sei se a sua família tinha isso. E aí você colorir com papel crepom, na escola, em casa, fazer o amendoim cri-cri, encher esses, colar, e aí fazer a caça ao tesouro com os ovos. Que antigamente dizia ovos... do coelhinho da Páscoa. Do coelhinho da Páscoa. Né? Você cria coelhinho da Páscoa? Já foi a minha fase, mas já criou, já teve coelhinho da Páscoa? Meu filho já teve coelho quando criança. Sim. Mas o final foi meio trágico, então prefiro nem contar. Não, eu posso contar, Elias. Mas eu tinha uma floreira que tinha aquela planta anador, não sei se você conhece. Sim. Então, e esse coelho, o anador é muito doce. Sim. Né? Quem tem a planta em casa, se nunca provou, vai lá e prova. É docinha. E aí esse coelho descobriu essa floreira, comeu. Era coelhinho mesmo? Coelhinho de verdade. Eu pensei que fosse um... Não, coelho de verdade. Sim. E aí ele Ela comeu... é tóxica? Não, ele teve parada cardíaca, porque é calmante. Coitadinho. Por isso que eu falei que era trágico. Partiu. Não fizeram reanimação nele, nada. Quando vimos já não tinha mais. Era aquele branquinho? Branquinho do olhinho. Fez até cenografia de comercial de televisão, o coelho. Ele era um... Foi ator. Foi ator. Puxa vida, que pena. Mas é muito bonitinho. É bonitinho demais. Eu me lembro, às vezes você vai assim andando na estrada, aquele coelhinho que fica selvagem, silvestre, que ele é cinza, você passa assim, dá vontade de passar e pegá-lo, né? Brincar com ele e tal. Você se lembra da época em que as pessoas também chamavam de coelho, mas era o porquinho da Índia, que as pessoas criavam o porquinho da Índia. Eu criei uma vez o porquinho da Índia. Esse eu nunca tive. Fiz um cercado. Mas ele te prolifera de um jeito. E eu ia para a mata, assim, tinha lugares que tinha muito aquele capim colonial, aquele capinzão, cortava todos os dias aquele montão, e eles comiam o dia inteiro, aquela coisa mais linda e tal. Do mesmo jeito que eles comem e se reproduzem, né? Exatamente, uma agilidade fantástica, né? Aí os meus pais falaram, eu acho que não vai ser possível. Foi meio que traumático. Duas histórias de trauma na Páscoa. Exatamente e tal. Mas de onde vem essa história do coelhinho da Páscoa? Você sabe? O coelhinho tem a questão da fertilidade, né? Da prosperidade também, né? Então, quando a gente para essa ligação com a quaresma, é a questão também da renovação, porque ele se reproduz. Se repete, renova sempre. Então, porque a Páscoa para nós católicos, eu sou católica, e eu acho que para quem é cristão no geral, é você matar o que você tem de velho, de ruim, e nascer um novo eu. Renovação. Então, o coelho ele tem muito essa simbologia de renovação, né, de fertilidade. Agora, chegando ao domingo, o que faríamos no domingo? Repete. Vamos começar com o café da manhã? Café da manhã. Café da manhã, porque muita gente às vezes fala, não quero fazer, ou
as famílias são assim, né? Hoje eu passo com a mãe, amanhã no almoço com o pai, à noite eu vou com os amigos. Então, vamos começar com o café da manhã. Você vai preparar todo o café da manhã, o que é que você vai servir? São ovos, é bacon, é bolo, é pão, né? Você pode fazer uma harmonização também. Aí vai ter embutidos, vai ter presunto. O que eu consigo colocar? Eu posso colocar os espumantes, bem frutados. Já no café da manhã? Já no café da manhã, entendeu? Muito bem. Ou um tinto bem leve, não pode... O espumante, eu fico com espumante porque ele é mais leve, ele é mais frutado, ele vai cair super bem aí, né? Você pode começar servindo por aí. Aí vem lá aquela junção de amigos, né? Fica aquela história, né? Já pode tomar uma cerveja, né? O espumante você já pode começar ele logo cedo, então já tem. Então você pode estar servindo também ou um espumante ou um vinho branco quando você começa a receber a sua família em casa, né? Você vai servindo bem tranquilo. Você pode buscar, inclusive, hoje a gente tem essas opções, Elias, dos vinhos e espumantes ice, que são os que você pode servir com gelo dentro, que você deve servir, na verdade, com gelo dentro. Então, que ele te dá uma facilidade também, porque você não precisa manter tudo gelado, né? Você serve ele na taça com 2, 3, e normalmente esses também vêm com teor de álcool mais baixo. Tem de 4, tem de 6, então tem de 8, né? O teor alcoólico. Então é mais fácil, porque se você pensar que você vai estar servindo e que está começando cedo, você tem essa opção. No almoço, tudo vai depender do que você vai servir. Que aí vai, né? No domingo de Páscoa, acho que a maioria já vai para carne. Já, né? já então você retoma, né, os hábitos. O que é habitual. É aquele cordeiro que tem gente que gosta de fazer, cordeiro assado, ou o churrasco normal com a picanha. Aí você pode partir aí para os vinhos tintos e tudo depende da carne e da maneira que você vai fazer. É assado, é o churrasco? Pode pegar uma uva mais encorpada, partindo aí da Pinot para Merlot, para aquela sequência que nós falamos do churrasco de antes, que aí você consegue colocar com tranquilidade. Tá. E assim, a pessoa quer fazer um almoço no domingo, um café, mas assim, ela não quer gastar tanto. Existem opções para isso, para fazer? Por exemplo, uma Páscoa totalmente regional? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Se você pegar aí, vamos partir de você que é mato-grossense. Quando você pensa no almoço regional, você pensa o quê? Uma farofa de banana? Farofa de banana, paçoca de pilão. Uma paçoca de pilão. Maria Isabel. Isso. Vamos deixar o peixe para sexta-feira santa. Para sexta-feira santa, né? Então, claro que você consegue fazer. Existe uma tradição, agora não sei se existe mais, mas fazer esse pastel para o almoço. Pastelzinho, né? Aí o pastel é fritura. Então, pastelzinho de queijo. Vamos lá para os brancos, entendeu? O branco que vai limpar seu paladar, vai ter uma acidez mais alta, porque você tem fritura. Entendeu? Então você consegue colocar aí bem, com tranquilidade. Não, Jane, vou fazer pastel de carne seca. Aí o sabor é mais acentuado, né? Tem gente que faz aquele pastelzinho delicioso aqui em Cuiabá, aquele de carne seca com banana. Né? Então, você pode pegar um vinho tinto meio seco ou meio doce, porque você tem a doçura da banana que vai harmonizar com esse pastelzinho, entendeu? Com esse vinho. Então, é por isso que eu falo, tudo depende de como você vai servir. É igual a pizza. Quando você fala, não, vinho combina com pizza. Tá, mas qual é a pizza? É de calabresa ou é de 4 queijos? Entendeu? Não, é de calabresa, Jane. Ótimo, vamos partir para um vinho tinto. Ou para um rosé bem encorpado, entendeu? Não, é uma 4 queijos. Vamos ficar no branco ou no rosé um pouco mais frutado, com uma acidez mais alta. Vamos ficar no espumante, né? Ou num champanhe, quem quer, quem gosta, quem pode, né? Então, pode que... O champanhe é, sim, gente, um espumante, mas é aquela classificação diferenciada de produção lá da França. Então, o que é um champanhe? Tem diferença? Tem. Quando você pegar e realmente degustar, pensando, estudando esse rótulo, essa garrafa, você vai perceber que a vinificação é um processo diferenciado, né? O tempo de amadurecimento desse produto, dessa garrafa, é diferenciada também. Então, vai te trazer aromas e sabores diferentes. E com os queijos? Fantástico.
se bem pensado. Sim. Né? Não Vamos é lá. qualquer queijo. Cada queijo, cada caso, um caso. Cada caso, um caso. É o mesmo que a gente preparar a pizza, por exemplo. Ah, deixa eu só completar a Maria Isabel lá. Sim, pois não. Aí a Maria Isabel, né? Como é uma carne de sol, uma carne mais... Normal, joga aquela pimentinha de cheiro, né? Sim. Para dar aquele toque especial. Você pode ir para os tintos, começando do leve, tudo depende de como você vai temperar. Se você vai acentuar mais nesse tempero, se você vai deixar ela só aquela carninha um pouquinho mais básica, né? Não dar tanto aquele fundinho de panela, entendeu? Que fica mais suave o tempero. Então, você pode pegar um vinho tinto mais suave e isso pode chegar até um médio corpo é suficiente para você ter aí. E a pessoa assim, que ela não tem tanto costume de vinho, coisa parecida, ela quer fazer um almoço e trazer um tipo... Aonde que ela vai buscar essa informação para como harmonizar tudo? Hoje aqui em Cuiabá, Elias, eu fico feliz porque se a gente parar para pensar, você já viu quantas novas lojas de vinho a gente tem em Cuiabá? Pois é, interessante isso, né? As pessoas estão consumindo, não era um costume de consumir. E o melhor é que essas pessoas estão mais preparadas para isso. Então você chega nas adegas aí de grandes mercados, hoje também, grandes adegas com uma qualidade, uma quantidade de rótulos. Eu sempre falo, se você não sabe por onde começar, chegue em uma dessas lojas e seja o mais claro possível. Eu vou fazer meu almoço, vou servir Maria Isabel com bastante pimenta, vou servir farofa de banana, o que você me aconselha? Isso. Ah, não, Jane, eu quero eu mesmo no mercado, correndo e vou comprar. Busca na internet. Tem muitas informações boas na internet, tem muita coisa ruim, mas tem muita informação boa. Se você fazendo uma pesquisa hoje com as IAs da vida, né, ela consegue te entregar muita coisa, com nome de uvas, com sugestões de harmonização. No rótulo também, deixa eu ver se nesse eu te entrego aqui. Pois não. Eu sei que no rótulo de Você Merlot... vai me devolver? Vou, prometo. Então, tudo bem. Prometo. Ó... vamos ver aqui, não vai ter. Isso aqui que é interessante também. Esse rótulo tem as informações. Tem os e ele, quando você vê também que ele tá o rótulo em português, você pode ter certeza que ele vem de uma importadora segura. Isso é interessante também. Então, legal. Sempre quando você olha o rótulo... E quando ele não está no nosso idioma? Quando ele não está... Aí, porque a legislação obriga que quando você importe, venha... Sim. Entendeu? Tem que fazer essas adaptações. Então aí você já pensa, de onde que veio esse vinho? Da onde que veio, não sei, né? Entendeu? Sim, exatamente. Então, essa é uma dica legal. Essa é uma dica muito importante, muito importante, Tem muitos vinhos que ele já vem no rótulo, inclusive com sugestões de harmonização. No caso desse aqui, não. Mas se você buscar a ficha técnica dele na internet, rapidinho... Posso buscar aqui só para você ter uma ideia? Sim, pode, sim, tranquilamente. Deixa eu ver aqui. Você tem um QR Code aqui não, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui. Ela já vem aqui, é o tipo de vinho, ela foi envelhecida com vinho francês, em 60 países, Chanel ganhou o prêmio de o Oscar de embalagem, tem todas essas informações. Ele é vendido em 60 países. Cultivado num terroir excepcional, nascido moderno, equilibrado, sedoso, coloração rubi, aroma de frutas maduras, notas de café, que ele já tem uma evolução legal quando você tem notas de café, chocolate. Você sente um pouco no aroma em boca, né? E aqui ele já vem, inclusive, ideal para, com todo tipo de carne vermelha, massas e queijos. Sim. Né? Tinto, ele é um vinho francês, então, Cabernet Sauvignon e Syrah. Um corpo médio, ele não é aquele pesadaço, entendeu? Sim. E aí você consegue fazer essa harmonização. Então, você procurando, você escreve ou pergunta pelo nome do vinho, o ano desse vinho, porque a safra, porque é importante, porque de uma safra para outra eles mudam muito. Sim. De repente, o que você vai consumir nessa safra 2022, se você pegar uma garrafa 2021, 2020 ou 2024, e você já vai falar, mas não é o mesmo vinho, ele tem diferença. Tem uma diferença, Por quê? Porque esse vinho, ele vai sofrer uma interferência de como foi aquele ano. Teve muita chuva, teve muito sol, entendeu? A qualidade foi boa, como que respondeu, entendeu? O que seria melhor? Mais chuva ou menos chuva? Normalmente o menos chuva para o vinho é melhor.
né? Porque a mais chuva, o que vai acontecer? Muita umidade, o excesso de umidade vai, como tudo. Quando chove demais em casa, Sim. não mofa tudo? Sim, exatamente. Começa a dar fungos e tal? Então, para o vinho também. É. Por isso a importância de se produzir em solos mais com terras, com argila, não pede aquele solo adubado, aquela coisa, né? E com climas mais amenos, com menos chuva anual. Está explicado, então, o fato de você ter uva em Chapada dos Guimarães. Exato, exato. Que lá é muita argila, tem pedra, pedregoso, bem pedregoso e tal, né? Então, por isso essa adaptação interessante em Chapada e algumas... Eu acho que está tendo já em Campo Verde, em Sinop, tem mais umas outras cidades que já estão com projetos já indo para a finalização. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Eu que agradeço. Uma feliz Páscoa para você, para sua família toda. Muito obrigado pelo vídeo. Prove e depois me conta. Que maravilha, né? Delícia. Só de olhar já dá água na boca. Obrigadíssimo, tá? Obrigada. Obrigado. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E, claro, a gente se vê sempre aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Abração. Tchau, tchau.